E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos realizar uma análise mais criteriosa da curva que representa uma isoterma de Van der Waals. Conforme vimos em vídeos anteriores, este modelo não retrata fielmente como ocorrem as transições de fase de um gás real. Mesmo assim, por se tratar de um modelo analítico satisfatório do ponto de vista qualitativo, convém realizar essa análise gráfica, para que você tenha uma compreensão melhor de como ocorrem as transições de fase da matéria. Observe no gráfico, portanto, a curva que representa uma isoterma de Van der Waals, obtida matematicamente em vídeos anteriores, para uma temperatura T abaixo da temperatura crítica. Eu dividi esse gráfico em várias regiões, em várias porções. Vamos começar analisando um trecho desse gráfico que apresenta um comportamento estranho. Observe o trecho DE. Nesse trecho, pressão e volume são grandezas físicas proporcionais e, portanto, por esse motivo, esse trecho do gráfico não pode existir, pois qualquer perturbação do sistema termodinâmico de análise o faria entrar em colapso, pois uma redução do volume do sistema termodinâmico vem acompanhada de uma diminuição da pressão. Ou seja, o sistema implodiria. Logo, este trecho do gráfico da isoterma de Van der Waals não pode existir. Vamos agora comprimir o gás de Van der Waals partindo de um ponto onde o seu comportamento se aproxima do comportamento de um gás ideal. Vamos comprimi-lo, portanto, a partir do ponto A. Observe o gráfico mais uma vez. No trecho A1, uma redução do volume vem acompanhada de um aumento no valor da pressão. Portanto, este comportamento é esperado e esse trecho do gráfico é plausível. Ao atingir o ponto 1, a pressão permanece constante durante essa compressão do gás de Van der Waals, até atingir o ponto 3. A partir do ponto 3, uma pequena redução do volume do sistema termodinâmico ocasiona um aumento significativo no valor da pressão, comportamento evidenciado no trecho 3F. Perceba que essa análise de proporção traz o comportamento de incompressibilidade do sistema termodinâmico. Já dá para concluir com essa análise que no trecho A1, o sistema termodinâmico se encontra na fase gasosa. No trecho 3F, devido a essa incompressibilidade do sistema termodinâmico, isso nos permite concluir que ele se encontra na fase líquida. E no trecho horizontal 1,3, nós temos justamente a transição de fase. O sistema termodinâmico está passando da fase gasosa para a fase líquida. Nesse trecho, no trecho 1,3, onde a pressão permanece constante, você vai observar a coexistência das fases líquida e gasosa. Enquanto o sistema termodinâmico é comprimido nessa região, você vai observar a formação de gotinhas de líquido. E essa proporção líquido-gás vai aumentando até que o sistema passe inteiramente da fase gasosa para a fase líquida. A pressão P1 é chamada de pressão de vapor na temperatura T. E aqui convém destacar, conforme vimos lá no início do estudo da termodinâmica, que quando um sistema gasoso se encontra a uma temperatura abaixo da temperatura crítica, ele é chamado de vapor. Observe no quadro, portanto, toda essa análise de proporção e as conclusões tiradas até aqui. A partir de toda essa análise, portanto, surge a seguinte pergunta: como determinar o valor da pressão de vapor P1 na temperatura correspondente T da isoterma de Van der Waals? Quem respondeu essa pergunta inicialmente foi Maxwell. Ele assumiu o seguinte: para determinar o valor da pressão P1 desse segmento de reta horizontal 1,3, ele deve ser traçado no gráfico da isoterma de Van der Waals de forma que essas duas regiões sombreadas tenham exatamente a mesma área. Maxwell, nessa análise, assumiu o seguinte: essa região do gráfico que eu aqui ilustro pode ser compreendida como um ciclo termodinâmico reversível,
Ora, nós sabemos que a transição de fase de um sistema termodinâmico da fase gasosa para a fase líquida é um processo irreversível. Portanto, a prerrogativa de Maxwell não está correta. No entanto, com estudos mais avançados que não faremos aqui, envolvendo a energia livre de Gibbs, foi comprovado de fato que essas duas regiões sombreadas precisam ter exatamente a mesma área e com isso você consegue determinar o valor exato da pressão de vapor P1 na temperatura correspondente T. Agora, comparando mais uma vez esses dois gráficos, vemos que as regiões 1E e D3 foram retiradas pelo seguinte fato. Essas regiões representam estados metaestáveis do sistema termodinâmico. São estados instáveis da matéria. O estado 1E representa a presença de vapor superaquecido. Nós temos o sistema termodinâmico no estado de vapor, a uma pressão P maior que a pressão de vapor correspondente na temperatura T, sem que o sistema se condense. Por se tratar de um estado metaestável, qualquer perturbação do sistema faz com que o processo de condensação se inicie rapidamente. Já no segmento 3D, no processo 3D que eu ilustro no gráfico, nós temos o líquido superaquecido. O sistema termodinâmico se encontra na fase líquida a uma temperatura T maior que a temperatura T correspondente da pressão de vapor, sem que o líquido vaporize. Como se trata de um estado metaestável, eu reforço, qualquer perturbação do sistema inicia o processo de vaporização. Sendo assim, da isoterma de Van der Waals que a gente obteve originalmente a partir daquele estudo matemático promovido nos vídeos anteriores, nós vamos ficar exatamente com essas três regiões. Vamos incluir agora nessa análise a fase de gás. Lembre-se que quando a substância termodinâmica se encontra na fase gasosa a uma temperatura T abaixo da temperatura crítica, ela é chamada de vapor. Vamos, portanto, introduzir nessa análise a fase de gás. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, observe no quadro, portanto, o gráfico que ilustra de forma geral as transições de fase de um sistema termodinâmico qualquer. No eixo vertical temos a pressão P, no eixo horizontal temos o volume molar V e a cada curva ilustrada no gráfico temos uma temperatura associada, conforme vimos há pouco. Note, analisando as curvas azul, amarela e laranja, que as porções instáveis foram substituídas por segmentos de reta, conforme vimos há pouco. E observe aqui a importância de estudarmos qualitativamente as isotermas de um gás de Van der Waals. Essas isotermas são muito parecidas com as isotermas de um gás real. As retas horizontais que eu aqui ilustro denunciam a existência simultânea das duas fases, líquida e vapor. Atrás dessa região nós temos a fase líquida, na frente dessa região nós temos a fase de vapor e acima dessa região, acima de uma temperatura crítica específica, nós temos a fase de gás. Perceba que essas retas horizontais são delimitadas pela curva ACB. E note o seguinte, acima da temperatura crítica, ou seja, quando o sistema termodinâmico se encontra na fase de gás, uma elevação da pressão não faz o gás retornar para a fase líquida. Esse comportamento já era esperado pelo seguinte fato. Quando você define uma temperatura T acima da temperatura crítica, elevar a pressão, ou de forma equivalente, realizar uma compressão do gás, não faz ele retornar para a fase líquida, pois ele fica aprisionado na fase de gás. Como exemplo, eu posso citar o gás oxigênio, o gás nitrogênio e o gás hidrogênio, pois até então não se conhecia a temperatura crítica de tais gases, por isso eles eram chamados de gases permanentes. A partir do momento que você conhece o valor da temperatura crítica do gás em questão, o procedimento se torna o seguinte. Primeiro, você vai resfriar o gás para uma temperatura T abaixo da temperatura crítica. E a partir daí você eleva a pressão na temperatura considerada. Vamos exemplificar. Imagine que a temperatura seja T2.
Você resfriou o gás para a fase de vapor e, portanto, ele foi para uma temperatura T abaixo da temperatura crítica, temperatura T2. Aumentar a pressão ou, de forma equivalente, promover uma compressão do gás faz com que ele vá naturalmente da fase de vapor para a fase líquida, conforme vimos há pouco. Muito bem? Portanto, essa informação só reforça o estudo que fizemos no início da playlist de termodinâmica. Perceba agora o seguinte: se você elevar a temperatura do sistema termodinâmico até a temperatura crítica por valores inferiores, você vai diminuindo o comprimento da porção horizontal das isotermas. Consequentemente, você diminui essa diferença dos volumes molares da fase de vapor para a fase líquida na pressão de vapor correspondente, de forma que, no ponto crítico, essa diferença se torna inexistente. Muito bem? Observe no quadro, portanto, uma última vez toda a análise qualitativa realizada, as fases, as respectivas transições de fase. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.